E aí, pessoal, tudo bom? Tem uma novidade hoje aqui, né, vinda ontem à noite do presidente americano Donald Trump, porque ele acabou dizendo que acredita que as eleições de 2020 agora, né, elas vão acabar na Suprema Corte norte-americana mesmo, né? Isso até, volto a dizer, né, ele credibiliza e corrobora aquela minha análise que eu falei que é muito importante, né, que Trump tenha a maioria dos juízes ali, né? Quando eu disse que o Trump ele tinha vantagem enorme jurídica, eu fiz um áudio sobre isso, seria muito importante porque nós sabemos que os democratas vão tumultuar as eleições, obviamente. Porque é o seguinte, por que isso? Volto a explicar. Essa gente não tem cacife, o Biden não está na frente, é tudo mentira. A mídia mente descaradamente porque é paga para isso, é paga para salvar o mundo que os cartéis financeiros planejaram para escravizar a humanidade, a New World Order. Então, como a New World Order ela vai ser derrubada pelos militares, né, que tem aí à frente Donald Trump como um preposto na América, então a mídia, no desespero de manter a New World Order, né, em seus dias finais, né, sabemos que a nova ordem mundial agoniza, a mídia luta junto com os cartéis, porque recebe para isso, para poder preservar ainda o sistema de escravização da humanidade, né, o sistema de acharcamento da humanidade. Então eles vão judicializar. Por isso, exatamente por isso, é que eles estão num baita desespero agora que a juíza Ginsburg morreu e o Trump vai ter a grande maioria da Suprema Corte, 6-3. É por isso que eles estão num desespero profundo. Hoje o Trump esteve, né, no velório da juíza, ele foi vaiado pelos democratas. Então vocês percebam que o próprio universo, né, a própria espiritualidade, o universo, está colaborando com a libertação da humanidade. Deus, né, a mão de Deus, como o Coronel Fontinelli fala o tempo todo, né? A mão de Deus lá, há 260 anos atrás, já fez com que um raio caísse no mensageiro de Adam Weishaupt, né? Que aí a Bavária, então o estado da Bavária descobriu todos os planos criminosos dos Rothschild, e a mão de Deus agora, eu acredito sim, no Coronel Fontinelli é um grande sábio, a mão de Deus, né, pegou e levou a vida da juíza Ginsburg, que estava aí sofrendo já há muitos anos. Ela teve várias vezes, o câncer apareceu, ela foi se livrando, ela foi vencendo, dessa vez não deu certo. Então é a mão de Deus que está ali na Suprema Corte, salvando a humanidade de ser escravizada. Porque o próprio Donald Trump agora diz que as eleições vão parar na Suprema Corte. Por quê? Por causa do desespero dos cartéis financeiros, o desespero dos democratas, o desespero do Deep State, que agora Trump vencendo as eleições é uma chancela da sociedade americana para que o inimigo seja caçado, para que o inimigo seja eliminado da face da terra, né? Para que a escravidão humana vá embora e não volte mais. Então eu vou ler esse trechinho aqui que saiu na Reuters e foi traduzido pelo UOL, não é? Então vamos lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quarta-feira, isso foi ontem, né, no final da tarde, que acha que as eleições presidenciais de 2020 irão terminar na Suprema Corte norte-americana, acrescentando que por isso seria muito importante que houvessem 9 ministros no tribunal. Trump, que falou em um evento na Casa Branca, disse que o senador republicano Lindsey Graham, que preside o Comitê Judiciário do Senado, sequer precisaria realizar uma audiência para o nomeado à Suprema Corte e que o processo correria rapidamente. Abre aspas aqui, é o que Trump está falando. Eu acredito que isso vai acabar na Suprema Corte. Eu acredito que é muito importante
termos 9 juízes nesse momento. Disse Trump ao ser perguntado se um quadro completo de ministros era necessário para lidar com quaisquer disputas nas eleições marcadas para 3 de novembro entre ele e o democrata Joe Biden. Trump projetou suas dúvidas sobre a integridade do processo eleitoral, dizendo que o uso da votação por correspondência durante a pandemia do coronavírus levaria a fraudes. Veja, o presidente norte-americano ele tem informações da NSA e de várias agências, né, que fazem estudo. Agências mesmo, isso, espionagem mesmo. Então, se o presidente levantou uma questão, ele não está sendo leviano. Não é o jornalista Zé Ruela que vai contrariar o que o presidente fala, porque o jornalista não tem as mesmas fontes do que o homem mais poderoso do mundo, o presidente Donald Trump. Então, abre aspas aqui de novo. Esse golpe que os democratas estão tentando fazer, um golpe que irá para a Suprema Corte dos Estados Unidos, eu acredito que uma situação em que os votos estejam empatados em 4-4 não é uma boa situação. Ou seja, se ele está dizendo que os votos vão empatar em 4-4 é porque tem um juiz republicano lá que é traidor, porque a corte está em 5-3 agora, não é? Então tem um republicano lá que realmente é um cara que não dá para esperar coisa boa dele. Vou continuar aqui. Apenas uma eleição presidencial norte-americana, a disputa entre o republicano George W. Bush e o democrata Al Gore em 2000 teve seu resultado determinado pela Suprema Corte. Trump age com rapidez para indicar um sucessor para a juíza liberal, todos aqui devem saber que na América eles chamam a esquerda de liberal. A juíza liberal Ruth Bader Ginsburg, que morreu na última sexta-feira, e seus colegas republicanos no Senado dizem que poderiam promover uma votação ainda antes das eleições. Isso selaria uma maioria conservadora de 6-3 no tribunal mais poderoso do país. Então é isso, então o universo conspira, volto a falar, a mão de Deus agora coloca mais um juiz para o presidente Donald Trump escolher e isso pode ser a salvação da humanidade, gente, esse juiz, porque se a coisa for judicializada dessa maneira, os democratas vão ter que respeitar a decisão da Suprema Corte. Eles não poderão recorrer da decisão da Suprema Corte. Então foi providencial, foi a providência divina que levou essa mulher embora e deu aí a oportunidade para o presidente Trump escolher mais um juiz. Volto a dizer, por isso o desespero profundo. Quem mora na América sabe que os democratas estão em desespero profundo, mais do que tudo, pela morte da juíza. Por quê? Porque eles já sabiam que eles iriam judicializar. Eles sabiam que eles viriam para esse golpe. Só que agora o golpe, ainda que seja dado, não será completado, não será efetivado com sucesso. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e compartilhem os áudios, compartilhem os vídeos. Vamos trazer mais pessoas para ouvirem as análises que são feitas aqui no canal, ok? Valeu, valeu.